Sim, estamos aqui mais uma vez para falar sobre as grandes descobertas do CEPI de Eduxoma. Estamos fazendo uma série de entrevistas junto com os principais laboratórios e hoje, particularmente, trouxemos o professor Maurício Batista para falar um pouco das descobertas relevantes que ele trouxe no Lab. Obrigado, professor, por uma oportunidade de ouvir mais uma vez. Obrigado, Arthur. É um prazer. É uma grande honra estar aqui. E você sabe que eu trabalho com luz, pele e cabelo. Então vai ser legal a gente comentar das grandes descobertas que teve, duas especialmente, nos últimos anos. Antes de entrar diretamente na pesquisa, me fala um pouquinho do seu histórico. Como o senhor chegou até aqui? Tá certo. Eu sempre fui muito interessado em luz. Interação da luz com diversos materiais e tecidos. E nos últimos anos, aí, nas últimas décadas, 2 décadas, isso se focalizou mais para a interação da luz com tecidos de pele, ou pedaços de pele, ou células da pele e cabelo. E, na verdade, quando eu comecei a minha carreira acadêmica como professor aqui da Universidade de São Paulo, eu tinha o objetivo de entender um procedimento clínico que é chamado de terapia fotodinâmica, em que médicos usam a luz para tratar tumores que são não tratáveis de outras formas, tratar infecções bacterianas localizadas, e me interessou muito entender como funcionava. E décadas de pesquisa mostrou para a gente que as moléculas em si, que são as moléculas absorvedoras de luz, que são os fotossensibilizadores, são fundamentais para entender a eficiência do processo. Então a gente trouxe uma visão molecular para a terapia fotodinâmica, e um dos aspectos que a gente percebeu que era sempre presente eram as moléculas que ligavam melhor em membranas biológicas, eram as moléculas que fundamentalmente funcionavam melhor para tratar a doença. Mas isso nunca ficou muito bem esclarecido. E daí que veio uma ideia para a gente fazer uma pesquisa que levou à primeira grande descoberta. Então, vamos falar um pouquinho da primeira grande descoberta que o Lab teve. Perfeito. Vamos então mudar um pouco esse slide aqui, por um slide em que a gente resume essa primeira descoberta, e ela tem relação com processos de oxidação. Então, a oxidação acontece naturalmente na presença de oxigênio, e nossas células ou os nossos alimentos são sempre suscetíveis a sofrerem oxidação. Eu não vou entrar em muito detalhe desse parte, que é uma oxidação puramente química, mas o meu interesse foi mais entender a oxidação induzida por luz. Como eu mencionei anteriormente, a terapia fotodinâmica usa luz para oxidar moléculas e causar morte celular específica de um câncer ou de uma bactéria. E a gente tinha esse dado molecular. As moléculas que interagiam mais eficientemente com membranas funcionavam muito melhor. Mas assim, não ficava claro e evidente por quê. Uma vez que a molécula absorve a luz, ela gera espécies oxidantes, por exemplo, o óxido singlete e outras espécies radicalares, e essas espécies difundem. Então a membrana para essas espécies não era necessariamente uma fronteira. Mas por que então a molécula do fotossensibilizador tinha que estar presente na membrana? E a gente foi entender então os detalhes dessas reações que são induzidas por luz e como que acontece a oxidação da membrana nesse caso. E a gente observou algo que já estava presente na literatura, que quando você tem uma molécula que absorve luz, ela pode formar uma espécie que chama uma espécie triplete, isso reage com oxigênio e forma um estado excitado do oxigênio que se chama oxigênio singlete. Ele tem como característica, diferente do oxigênio que a gente respira, de adicionar dupla ligação. Então ele adiciona na dupla ligação do lipídio ou de outras biomoléculas, mas eu estou falando aqui do lipídio, e forma um composto que a gente chama de hidroperóxido. Existia dúvida na literatura, uma vez que você formou esse hidroperóxido, é o suficiente para a membrana ser totalmente neutralizada, ser totalmente destruída, como eu estou mostrando aqui nesse exemplo, ou a formação desse hidroperóxido vai até um ponto e a reação para e precisa de umas outras reações. E a gente mostrou que acontece exatamente isso. A formação de hidroperóxido vai até um ponto em que altera bastante a propriedade da membrana, ela fica mais fluida, vocês percebem aqui por uma imagem de uma membrana biológica. Ela é uma membrana mimética, que a gente sintetizou e que a gente consegue observar no microscópio. Você vê que ela está mais fluida, ela está mais flexível, e a gente consegue medir isso, mas ela não atinge essa ruptura completa, isso se você só tiver oxigênio singlete.
E aí a gente notou que quando as moléculas ligam e interagem com a membrana diretamente, uma outra etapa dessa reação, que é uma reação que a gente chamou de contato, dependente de contato, acontece. O fotossensibilizador, ele arranca o hidrogênio do lipídio e do próprio hidroperóxido até conseguir formar esse radical, que chama radical alcoxila, que sofre uma cisão, que a gente chama de cisão beta, formando aldeído. E quando a membrana começa a acumular aldeído, é quando ela começa a ser permeabilizada. Então, esse passo para destruir completamente uma membrana depende do fotossensibilizador ligar na membrana. Isso foi um dado muito importante, a gente publicou isso em 2 artigos nessa revista, que chama a Revista da Sociedade Americana de Química, em inglês, o Journal of the American Chemical Society, em que a gente descreve essas reações no detalhe molecular, tem muitas espectrometrias de massas, tem muitos coautores aqui do CEPID redoxoma, que eu gostaria de mencionar, por exemplo, a professora Sayuri Miyamoto, o professor Paulo de Márcio, a professora Marisa Medeiros participou de um trabalho prévio. Então, isso permitiu, esse grupo de pessoas, que a gente realmente avançasse o conhecimento da fronteira e entendesse que para acontecer a ruptura completa de uma membrana, você precisa ter esses fotossensibilizadores incrustados na membrana. Então isso serve para você desenvolver um fotossensibilizador mais eficiente para terapia fotodinâmica e também para a gente entender mais do que acontece quando a gente se expõe ao sol, porque o sol tem essas fótons que interagem com essas moléculas que estão presentes na nossa pele e fazem reações parecidas. Professor, muito legal toda essa ideia que o senhor está trazendo, mas existe uma segunda pesquisa que vem dessa primeira que o senhor poderia trazer para a gente? Sim, obrigado pela pergunta, Arthur. Acho que tem, quando eu mencionei que essas reações também são importantes para entender melhor como a pele responde a uma exposição solar, a gente acabou observando o seguinte: quando você tem esses processos oxidativos induzidos pelas reações de fotossensibilização, né, o que acontece é que a célula responde de várias formas. E essas energias elas acabam causando danos mais específicos em lugares onde tem o composto que absorve mais essa irradiação. E a gente notou que mitocôndrias e lisossomos são 2 organelas que estão empacotadas com muitas moléculas que absorvem a energia solar. Não só a energia ultravioleta, mas também a energia da luz visível. Não só os fótons ultravioleta, mas também os fótons do visível. E a gente começou a observar e estudar como que as células da pele, por exemplo, queratinócitos, respondem à irradiação com luz que não é necessariamente a luz ultravioleta, por exemplo, a luz azul, a luz visível. E aí surgiu uma grande descoberta também que a gente publicou em 2017 nessa revista que chama de Journal Investigative Dermatology. Então, é o principal jornal de dermatologia investigativa, então de bastante repercussão, e a gente publicou nesse artigo que queratinócitos, quando são submetidos à luz ultravioleta A, eles acabam respondendo 2 dias depois da irradiação com a formação de grânulos de lipofuscina. Então você percebe aqui um queratinócito que a gente pôs aqui nessa imagem, está cheio de grânulo, né? Se pega no artigo vocês vão ver que o queratinócito controle que não foi irradiado, não estão presentes esses grânulos. Né? E a gente foi identificar esse grânulo e percebeu que eles são grânulos que se chamam de lipofuscina. A lipofuscina é um pigmento que acumula na retina de pacientes que têm cegueira ligada à idade, mas ninguém nunca tinha mostrado que eles também acumulam em queratinócitos quando são expostos ao UVA. E qual a consequência disso, de ter lipofuscina acumulando em queratinócito? A consequência é que esse queratinócito passa a ser muito mais responsivo à luz visível, né? Porque agora tem um fotossensibilizador, essa molécula que absorve luz e gera essas espécies reativas muito eficiente dentro do queratinócito, que não tinha antes. Então a gente mostrou que uma vez que esse queratinócito agora, que tem a lipofuscina, é irradiado com luz visível, ele sofre um dano muito maior. E a gente depois, em outras publicações mais recentes que eu menciono aqui, a gente também mostrou que a luz visível também é capaz de gerar, especialmente a luz azul, é também capaz de gerar essa lipofuscina. Então isso para a proteção solar é muito importante, porque metade, mais ou menos metade, um pouquinho menos, 45% dos fótons que atingem nossa pele quando a gente se expõe ao sol é luz visível, e a gente não se protege, e eles causam tudo isso aqui. Então, o que a gente demonstrou nesses artigos é que tanto o ultravioleta quanto a luz visível atingem principalmente a mitocôndria e o lisossomo. A mitocôndria, quando ela é danificada, a célula tem uma forma de responder isso e tentar manter a sobrevida celular, que é ativar um processo que chama
autofagia, nesse caso mitofagia, porque é ligado à mitocôndria. Quando a mitofagia é ativada, tem um processo que eu não vou explicar porque ele é complexo, tem vários passos, mas um deles, o principal, é o lisossomo se fundir a essa primeiro organela que se forma, que se chama um autofagossomo, né, que forma um autolisossomo. Então o lisossomo se funde, ele libera as enzimas aqui, essas enzimas digerem esse material que tinha sido danificado. Só que no caso da luz ultravioleta A ou da luz visível, o lisossomo também está danificado. Então o que acontece é que esse processo fica interrompido. A gente tem vários marcadores, esses artigos mostrando por quê, como isso acontece. E aí, uma vez que o processo foi interrompido, a gente acaba acumulando como se fosse um lixo intracelular, que é essa lipofuscina, né, que são proteínas, lipídios oxidados que a célula não consegue lidar e acaba acumulando em grânulos. E esses grânulos acabam gerando muito dano por si só, mas também, quando você põe luz, ele amplifia muito o efeito da luz nas células. Então isso mostra a importância da gente não só se proteger contra o excesso de exposição à luz ultravioleta, mas também ao excesso de exposição, especialmente à parcela azul da radiação solar. Interessante. E qual foi a importância do projeto CEPID Redoxoma para chegar nessa descoberta? Foi total, porque quando a gente participa de um grupo que tem muitas competências complementares, a gente começa a sonhar mais alto. A gente começa, agora eu quero descobrir algo que sozinho eu não ia conseguir descobrir. Mas dentro do mesmo projeto, numa plataforma, sabendo que todo mundo está interessado em avançar o conhecimento na área, isso fica possível. Essa pesquisa, por exemplo, ela está atraindo muitas empresas que produzem filtros solares, ou empresas que testam filtros solares, porque primeiro a gente precisa desenvolver novos conceitos de proteção solar e segundo a gente precisa saber novos marcadores, não só o vermelhidão da pele, que é usado para medir o FPS, mas também outras medidas que vão, por exemplo, testar o envelhecimento celular. Então isso está acontecendo, está atraindo muita interação e participação de empresas no nosso laboratório. Então, muito obrigado, professor. Foi muito interessante ouvir tudo isso. Vi a importância desse projeto, como ele facilitou todo esse contexto. Muito obrigado por mais uma oportunidade de aprender com o senhor, viu? Muito obrigado, Arthur. E eu que agradeço a oportunidade de ser entrevistado e você divulgar essas descobertas que a gente fez. Muito obrigado. Tchau, gente. Obrigado. Tchau.